Scott, sabe, é interessante. O tom que pessoas como Mark Rutte estão adotando em resposta a essas dificuldades no campo de batalha para a Ucrânia. Aqui vai um comentário rápido em que ele literalmente zomba de Vladimir Putin por algo muito específico. Eu ia reagir a tudo o que Putin está dizendo. Nós o vimos em roupas militares, vestido como um soldado na linha de frente, mas não realmente na linha de frente. Estava bem longe da frente anteontem. As negociações de paz estão em andamento, o que é bom, mas ao mesmo tempo precisamos garantir que enquanto elas acontecem, e não sabemos quando vão terminar, a Ucrânia esteja na posição mais forte possível para continuar resistindo aos russos e também para estar na posição mais forte possível quando as negociações de paz realmente chegarem ao ponto em que se sentem à mesa. Não parece alguém muito entusiasmado com a paz, Scott. Vá em frente, reaja a isso. Quer dizer, Mark Rutte, quando foi escolhido para ser o secretário-geral da OTAN, eu disse na época que ele provavelmente seria o último secretário-geral da OTAN. A OTAN não pode sobreviver a ele por vários motivos, um dos quais é a sua boca, que está ligada ao seu cérebro, que não funciona. Veja, este é um homem que não entende nada de arte militar. Lembre-se, quando ele estava no governo holandês, acho que ele provocou a destruição das forças armadas holandesas e da economia holandesa. Ele é um político fracassado, mas um instrumento obediente. Ele deveria ser um instrumento obediente dos Estados Unidos. Foi por isso que foi escolhido, porque sob o governo Biden, Rutte diria tudo o que a administração quisesse que ele dissesse para sustentar esse conflito, que era a política dos Estados Unidos. Mas agora Rutte está fora de sintonia, fora da realidade. Ele é literalmente um ator sem... Você sabe, é como um programa de TV em que a produtora acabou de demitir os roteiristas. Não há ninguém escrevendo o roteiro. E então Rutte, agora, luzes, câmera, ação, entra em cena e está lendo de um roteiro antigo. Ele não sabe o que dizer, não sabe o que pensar, porque não consegue pensar. Ele não tem nenhum pensamento original. Não há substância por trás de nada do que ele faz ou diz. Então ele parte por os insultos baratos. Quero dizer, se ele quer zombar de Vladimir Putin por usar um uniforme, que zombe. Não acho que Putin tenha perdido o sono por causa disso. Não consigo imaginar que Putin tenha ficado tão profundamente deprimido a ponto de se encolher em um canto no fundo do avião e dizer: "Não consigo descer na Índia." Eu não consigo fazer isso. Eu usei um uniforme e nunca cheguei perto da linha de frente. Sou péssimo. Já fui criticado por isso. Meu Deus. Não acho que o Putin se importe nem um pouco com o que o Rutte diz, ou com qualquer pessoa da OTAN. Como eu disse, a Europa se anulou em termos de relevância. Nada do que o Rutte diz ressoa em lugar algum, exceto dentro da sua própria cabeça vazia e ecoante. Amanhã, ele vai dizer algo igualmente estúpido. Vai dizer algo estúpido na próxima semana, e isso vai continuar sem parar. Enquanto isso, o exército ucraniano será destruído aos poucos, e não há absolutamente nada que possam fazer para impedir que isso aconteça. A OTAN não tem mais equipamentos para fornecer. Não há nada que a OTAN possa fazer. Eles podem apenas se reunir e conversar sobre como vão formar uma força de reação rápida de 800 mil soldados. É fruto da imaginação deles. A OTAN não tem uma economia capaz de fazer isso. Eles não têm uma indústria de defesa capaz de fazer isso. Eles não têm uma população disposta a fazer isso. A Alemanha fez uma pesquisa. Se a Alemanha fosse invadida, qual porcentagem da população masculina alemã estaria disposta a lutar e morrer para defender a Alemanha? 16%. Isso se a Alemanha fosse invadida. Agora, o que aconteceria se a Alemanha decidisse invadir outros países? Qual porcentagem da população masculina alemã estaria disposta a lutar e morrer nessa empreitada? Você não vai encontrar ninguém na Europa disposto a se alinhar a isso. É por isso que agora estão falando em recrutamento em massa. Essa é a nova estratégia deles, porque sabem que não é possível montar um exército voluntário desse tamanho. Ninguém vai se alistar.
Ninguém acredita nessa porcaria. Então agora estão falando em conscrição em massa, e isso só vai levar a manifestações em massa nas ruas e ao colapso rápido da ordem política e econômica que já está em queda livre total. Este é o fim da Europa. Odeio dizer isso. Eu costumava morar na Europa, viajei pela Europa, eu amava a velha Europa, era muito divertido estar lá. Os europeus eram... Mas eles se transformaram em algo que é uma perversão do que a Europa deveria ser. Eles querem ser algo como os Estados Unidos, uma espécie de extensão europeia da hegemonia americana. Eles simplesmente não têm coragem para fazer isso acontecer. Lamento dizer isso, mas a razão pela qual os Estados Unidos são a nação mais forte do mundo, ou pelo menos eram, é que tínhamos um monte de rapazes de sangue quente no Missouri e no Mississippi que trancávamos nos porões das fraternidades universitárias e enchíamos de cerveja e carne vermelha. Eram animais, prontos para sair e fazer coisas animalescas. É isso que fazemos. Não me orgulho disso. Só estou dizendo que essa é a realidade. Os europeus não são animais. São pessoas civilizadas. São pessoas instruídas. São eruditos. Mas já não são tão instruídos assim. Estão realmente ignorantes sobre o mundo em que vivem e esqueceram quem são. Esqueceram o que são. Esqueceram tudo. Eles não significam nada. O que é um europeu? Alguém me encontre uma definição do que é um europeu. Eu sei o que é um alemão, eu sei o que é um italiano, eu sei o que é um francês. O que é um europeu? Isso não existe. É um produto da imaginação coletiva deles. E como resultado, porque não sabem quem são, não defendem nada, não são nada. E essa é a realidade. Ruth é um exemplo vivo disso. O que é a OTAN sem os Estados Unidos? Nada. O que é a União Europeia sem o apoio americano? Nada. É um conceito fundamentalmente falho, cujo tempo acabou. A história terminou. Adeus. Despedida. Auf Wiedersehen. Adeus. Bem, em defesa de Mark Rutte, escrevi algo que está agora no Consortium News esta manhã, dizendo que ele fez o possível para manter... Bem, não sei qual seria a expressão holandesa, mas os britânicos dizem manter o queixo erguido, certo? Ele explicou que não importa o fato de o secretário de Estado dos Estados Unidos não estar presente. Não. Ele deve estar ocupado com outra coisa. Ele não está aqui, mas isso não importa. E ele tenta dizer às pessoas, olhem, tudo vai ficar bem. Acho que este é um exemplo interessante do tipo de pessoas que os Estados Unidos têm promovido a cargos de liderança na OTAN. E não é só o Rutte. Now, it's not just Rutte. Let me go back to right before the Iraq War. Deixe-me voltar para pouco antes da guerra do Iraque. Um sujeito chamado Anders Fogh Rasmussen, da Dinamarca, havia sido secretário-geral da OTAN. E ele disse, 1 ou 2 semanas antes da guerra, nós não acreditamos que o Iraque tenha armas de destruição em massa. Nós sabemos que eles têm. Certo. Ok, esse era ele. Depois temos pessoas como a Stoltenberg, o norueguês. Ok, ele foi aquele que Rutte substituiu. Stoltenberg cometeu uma gafe. Uma grande gafe. Diante do Parlamento da União Europeia há mais de 2 anos, quando disse, olhem, precisamos ser honestos. Os russos vieram até nós e disseram, olhem, nada de Ucrânia na OTAN. Se vocês continuarem tentando colocar a Ucrânia na OTAN, teremos que invadir a Ucrânia. Entendem? E nós dissemos não. Deresli invadiu Arvalag e veio à Ucrânia. E em vez de não haver ampliação, conseguimos a Suécia, conseguimos a Finlândia. Então veja, Putin perdeu porque conseguimos 2. Esse é o nível de liderança. Essa foi uma época em que pelo menos 500.000 de jovens da Ucrânia haviam sido mortos, mutilados ou mortalmente feridos. Feridos em todos os sentidos, naquele estágio da guerra. Então esse Rutte é apenas mais um sujeito que fará o que os Estados Unidos mandarem, exceto que os Estados Unidos já nem mandam mais nele. E Rutte está tentando tirar o melhor proveito disso. Mas, como eu disse antes, o ponto fundamental sobre a OTAN, que deveria ter sido dissolvida assim que a União Soviética desmoronou, mas não foi,
é que o primeiro secretário-geral da OTAN sabia muito bem o que estava fazendo. E a primeira coisa que ele disse foi: o propósito da OTAN é manter os Estados Unidos dentro. Agora esse propósito foi frustrado pela incompetência dos Estados Unidos. A OTAN não funciona mais de forma efetiva. E o que Scott disse sobre suas capacidades militares é absolutamente verdadeiro. Quanto tempo levará para os líderes europeus perceberem isso? Imagino que eles tenham muito interesse pessoal envolvido. Seus governos cairiam. Provavelmente levará mais alguns meses até que admitam que esta é a realidade e que o jogo mudou. A OTAN é um órgão vestigial. Algo como os dentes do siso, certo? Exceto que há menos sabedoria à OTAN do que nos dentes do siso. Foi Lord Hastings, eu acho, o primeiro secretário-geral da OTAN, quem disse: qual é o propósito da OTAN? Manter os americanos dentro, os alemães sob controle e os russos fora. E se você observar, quero dizer, antes de tudo, os americanos estão fora. A Alemanha, a OTAN não está mantendo a Alemanha sob controle. A própria Alemanha está se contendo. Vou fazer uma previsão, provavelmente tola, mas se a Alemanha continuar do jeito que está, talvez vejamos o país se fragmentar em dois estados-nação separados, leste e oeste. Eles já são fundamentalmente diferentes. Há muita mágoa no leste em relação ao oeste por causa do que aconteceu após a unificação alemã. E agora, se isolarem politicamente a alternativa para a Alemanha, que é muito popular nas partes orientais, talvez vejamos muitos alemães simplesmente deixarem de reconhecer a viabilidade de um Estado alemão unificado. E se eu fosse os russos, eu estaria pressionando muito por isso. Mas esse é um assunto russo, não meu. O último ponto é manter os russos fora. Bem, a Rússia acabou de derrotar a OTAN e a Rússia estará na Europa, não como força de ocupação militar. Mas veja novamente a estupidez da Europa. Eles arruinaram sua economia e agora acabaram de aprovar uma lei dizendo: ficaremos totalmente livres da energia russa. Viva! Isso é como uma pessoa faminta dizendo: cortamos toda a conexão com as fazendas. Como você vai comer? Como a Europa vai reconstruir sua economia? Eles vão precisar da energia russa, e a energia russa voltará com força total. Isso faz parte de toda a questão de segurança que está sendo trabalhada agora entre Trump e Putin. Há um aspecto fundamental nessa negociação, que é: e quanto aos marcos de segurança? E um elemento fundamental dos frameworks de segurança é a interoperabilidade econômica, certo? Os Estados Unidos vão desempenhar um papel muito importante em garantir a interoperabilidade econômica entre a Europa e a Rússia. Porque, se eles conseguirem prosperar juntos, isso será exatamente o oposto do que os Estados Unidos vinham fazendo por muitos anos, tentando isolar a Rússia da Europa. Mas acho que agora o novo pensamento é que a melhor maneira de fazer com que a Rússia e a Europa coexistam pacificamente é aumentar o nível de cooperação entre as duas. No entanto, será um tipo diferente de cooperação, porque a cooperação europeia com a Rússia, nos anos 1990, era definida pela Europa entrando como uma espécie de potência ocupante ou colonial, assumindo o controle de uma economia russa que havia colapsado. A resaming, ams in earth, e tepting. Eles se tornaram bastante independentes. Eles não precisam mais da Europa. A Europa é que vai precisar da energia russa. Então acho que veremos uma dinâmica de relacionamento totalmente diferente acontecendo. Mas os russos estão dentro, então a OTAN fracassou em todos os aspectos. É um desastre completo de organização. E digo isso como alguém cujo cunhado é uma figura importante na hierarquia da OTAN. Esse homem foi embaixador de Luxemburgo na OTAN. Depois se tornou embaixador de Luxemburgo, vice-ministro da Defesa e chefe do Serviço de Inteligência de Luxemburgo. Hoje ele desempenha um papel importante na hierarquia da OTAN. Quero dizer, sinto muito, mas você vai ficar desempregado em breve, porque a OTAN acabou. Terminou. Você acreditou nisso. Comprou uma passagem no Titanic. Acabou. E não posso derramar lágrimas por isso.
Eu costumava gostar da OTAN. Quando eu estava no Corpo de Fuzileiros Navais, Altengrog em Boston, parte da missão da minha unidade era reforçar a Dinamarca. Chegar e fazer parte da força americana que protegeria o istmo de qualquer avanço soviético. Passamos muito tempo nos preparando para morrer na Dinamarca e nos campos do norte da Alemanha, porque esse seria o nosso destino se fôssemos lançados naquela luta. Graças a Deus, não tivemos que fazer isso. Naquela época, eu acreditava na missão da OTAN e apoiava tudo o que fazíamos. Mas a OTAN não tem missão hoje. Ela não é apenas contraproducente e contrária à paz, mas também vai basicamente provocar o colapso rápido da Europa. Quanto mais tempo a Europa se prender a esse navio chamado OTAN, piores serão as coisas para ela. Quanto mais cedo a Europa conseguir se desvincular da OTAN, mais cedo poderá começar o caminho da recuperação. Há algo podre na Dinamarca, e não são apenas fuzileiros mortos. Há algo podre em toda a Europa. E sabe, quando você fala sobre a Alemanha, eu gostaria de retomar esse ponto, Scott. O país está desesperadamente dividido neste momento. Os russos gostariam de ver a Alemanha dividida. Imagino que eles gostariam de ter isso de volta. Pense em 1º de fevereiro de 1990, quando aquele advogado esperto do Texas, como era o nome dele, James Baker, Baker. Então ele chega lá enviado por George H.W. Bush e diz: "Ei, tem um acordo para você, aceite uma Alemanha reunificada." Agora, meu Deus, eu estava vivo durante toda a Segunda Guerra Mundial, certo? E só a ideia de uma Alemanha reunificada me dá um arrepio na espinha. Dá para imaginar, eu fiquei arrepiado ao pensar em rapazes de um país que perdeu 27 milhões de cidadãos. Veja como eles reagiram a isso. Eles disseram: "Bem, ok, qual é o benefício? Isso é um grande kid, isso é, você sabe, amargo." Bem, o benefício era: nós não moveremos a OTAN 1 centímetro para o leste. Então Gorbachev e Shevardnadze, realmente esperando que os Estados Unidos os socorressem economicamente, viram que pessoas como Jeffrey Sachs haviam ajudado a Polônia e esperavam que nós os ajudássemos e disséssemos: certo, bem, ok, fizemos, tudo bem. Agora, sabemos que tudo isso está registrado nos documentos daquela época. 1º de fevereiro de 1990. Não seria irônico, não seria uma justiça poética, que depois de todo o impacto da expansão da OTAN, especialmente o avanço em direção à Ucrânia, acabasse, no fim das contas, como um efeito colateral, com a Alemanha sendo dividida novamente? Sabe, há muito que se dizer sobre esse tipo de divisão. Não estou defendendo isso, mas não seria irônico ver a Alemanha dividida outra vez? E eu não sei quantas pessoas derramariam lágrimas de qualquer lado do que costumava ser a cortina de ferro. Diante dessa crise de identidade do grande lobo mau em que a Europa se encontra agora, por que é que, mesmo apenas de uma perspectiva militar direta e fria, uma entidade como a OTAN ameaçaria ataques preventivos à Rússia, mas não teria defesas aéreas contra um país que possui um arsenal de mísseis, essencialmente o melhor do mundo? O que há com isso? Quero dizer, estou apenas curioso sobre a sua reação a isso. Na verdade, é um pedido de ajuda, um reconhecimento da própria irrelevância. Sabe, acho que a OTAN está observando o colapso do experimento da OTAN na Ucrânia. E isso foi muito um experimento da OTAN. Lembre-se, foi a OTAN que criou bases de treinamento no oeste da Ucrânia em 2015. Em 2016, eles já estavam divulgando apresentações, bases americanas com instrutores da OTAN, se gabando de como estavam treinando 550 ucranianos por mês para irem para o leste e matar russos no Donbass. Eles se gabavam disso. Chegaram até a fazer um gráfico mostrando isso. Sempre foi um esforço conduzido pelos Estados Unidos e pela OTAN para transformar a Ucrânia, sabe, em um espinho venenoso no lado da Rússia, para ajudar a facilitar o colapso da Federação Russa. É isso que a OTAN vem tentando fazer desde sempre. E
Depois eles dobraram a aposta política e economicamente após a OMI. Eles transformaram isso em uma luta existencial. O objetivo era derrotar estrategicamente a Rússia. Putin já disse isso. Eles querem nos derrotar estrategicamente. É uma luta existencial. Mas a OTAN não está totalmente comprometida. O que significa que, se não derrotarem estrategicamente a Rússia, isso se torna uma derrota estratégica para a própria OTAN. A OTAN não conseguiria se recuperar dessa perda. E então o que temos agora é esse almirante italiano e o resto da OTAN percebendo que perderam. E aí o que fazer? Como se recuperar disso? Como se motivar? Estão impotentes, quer dizer, não podem fazer nada. E então começam a levantar hipóteses. Talvez precisemos lançar um ataque preventivo contra a Rússia, apenas como ameaça. É isso que não dá para fazer. Mas então ele simplesmente, como eu disse, você só analisa parte por parte. Fiquei muito interessado nas manchetes quando li aquilo. E quando ele disse, o quê? Sabe? Mas então fui ler a declaração dele. Eu disse, ele não disse nada, porque reconhece que eles não podem fazer isso. Ele disse, vamos fazer uma ação preventiva. Bem, não podemos. Haveria problemas políticos, ninguém concordaria com isso, e haveria questões legais, como ser uma violação das leis de guerra e do direito internacional. Há questões práticas, porque não sabemos de onde viriam as tropas, sob qual autoridade operariam, quem lhes daria permissão para fazer isso, de onde viria essa permissão. Não sabemos nada disso. Talvez pudéssemos fazer uma ação de preempção cibernética, sabe? Porque estamos preocupados com o ciberespaço. Mas espere um minuto. Você acabou de ameaçar um ataque preventivo. Estou pensando em um pacote gorila, estilo Guerra do Golfo. 450 aeronaves avançando como fizemos contra o Iraque. Não. Você quer fazer um ataque cibernético. Com o quê? Porque a maior superpotência cibernética fora da Rússia e da China são os Estados Unidos. E nós não vamos participar disso. Você não tem a NSA e o Comando Cibernético jogando esse jogo. Então quem vai fazer isso? O GCHQ? Eles não são nada. Os holandeses? Não. Eles têm capacidades limitadas, mas todos dependem dos americanos. Todos usam sistemas americanos. Quero dizer, não precisamos entrar muito nesse assunto aqui, mas as ferramentas de invasão e as metodologias é isso que fazemos profissionalmente. Nós controlamos tudo isso. Eles não. E eles querem lançar um ataque preventivo contra a Rússia. O que eu posso garantir a você, com quase 100% de certeza, que já penetrou na grande maioria desses pequenos serviços cibernéticos que os europeus têm. Os russos sabem exatamente o que estão fazendo. Eles são muito espertos. E a ideia de que a Rússia permitiria ser exposta a algum tipo de preempção cibernética vinda de um intermediário europeu é absurda. Então, isso é novamente apenas uma demonstração de impotência. Não quero ser grosseiro, mas isso é como um homem de 80 anos na praia olhando para uma mulher de 20 anos e fantasiando. Desculpe, Ray. Cuidado. Ok, um homem de 60 anos na praia olhando para uma mulher de 20 anos e fantasiando sobre o que ele pensou. Cara, acabou. Sabe o que quero dizer? Você pode pensar o quanto quiser, mas não. E isso é a OTAN agora. Apenas um velho impotente fingindo que ainda está no jogo. A grande questão, o que eu considero o teste decisivo, foi Putin, em 22 de setembro, dizendo, olha, o novo START vai expirar em 5 de fevereiro. Não há esperança de que possamos revivê-lo ou consertá-lo. Acabou. Propomos que mantenhamos, que nós, russos, mantenhamos, os limites quantitativos desse tratado novo START por mais um ano também, se o senhor estiver disposto a fazer o mesmo, Sr. Trump. Algumas semanas depois, um repórter perguntou a Trump sobre isso. Ele disse, parece uma boa ideia para mim. E os russos têm dito, por favor, e um pouco sim, por favor. Podemos ter uma resposta? Bem, o meu ponto é simplesmente este. Isso é algo muito importante. Certo, agora os russos vão interpretar isso, a reação de Trump, de uma forma muito significativa. Se ele não conseguir cumprir essa questão muito simples, então acho que os russos terão de presumir que Trump não está em posição de fazer muita coisa. E doverai no proverai,
Confie, mas verifique. Cara, essa parte da verificação em qualquer resolução de site ucraniano terá de ser duplamente segura, à prova de falhas. Então, o que você acha, Scott? Você está muito mais próximo das disposições do novo START e dos fatos. O que acha disso? Yeah. Yeah, good What do you question. think about that? Well, as you know, Ray, I went to Russia with Bem, some como você great sabe, Ray, expectations. eu fui à Rússia com grandes expectativas de poder me envolver de forma significativa com os mais altos níveis do governo russo em questões de controle de armas e desarmamento nuclear. Meu problema, mais uma vez, é o momento histórico. Embora houvesse indícios de que eles estariam receptivos a esse tipo de diálogo, por volta de 26 ou 28 de outubro, Witkoff e Dmitry iniciaram esse processo que nos levou ao que vemos agora. E veja, algo que não é dito abertamente é que parte do plano de paz de 28 pontos, se você olhar bem, inclui o novo START, e que essa tem sido uma conversa em andamento entre os russos e os Estados Unidos. É importante entender que o Tratado Novo START, como está, não pode ser prorrogado. Não há nenhuma disposição nele que permita uma extensão. There's no provision in it for an extension. Vladimir Putin has offered a voluntary moratorium. Vladimir Putin ofereceu uma moratória voluntária até que algo novo possa ser negociado. Não haverá um novo tratado New START negociado, porque, uma vez que se segue esse caminho, como incluir o Burevestnik, como incluir o Poseidon, como levar em conta os mísseis antibalísticos, todas essas preocupações entram em jogo. O que parece estar sendo preparado agora é simplesmente imprimir uma nova cópia do Tratado New START, colocar uma nova data e dizer, vamos assinar este, talvez por 3 anos, para nos dar tempo. Há algum diálogo em andamento, mas devido à sensibilidade do assunto, os russos impuseram uma moratória às discussões. Ficou claro quando entrevistas que me disseram que aconteceriam não estavam acontecendo. As pessoas simplesmente não estavam disponíveis. People weren't available, but what it really became clear, first of all, I did put O que realmente ficou claro, antes de tudo, é que eu apresentei uma proposta sobre o INF e uma discussão que chegou aos mais altos níveis na Rússia. Você pode imaginar o que isso significa. Quem a considerou e respondeu com agora não é o momento. Não foi um não, mas sim um firme agora não é o momento. Sendo quem eu sou, nunca aceito um não como resposta. Então entrei em contato com o Clube Valdai e íamos organizar um grande painel para falar sobre desarmamento nuclear, entre outros temas. Depois veio a mensagem de cima dizendo, gostamos do Scott Ritter, mas a questão nuclear não é algo para o Clube Valdai discutir. Ninguém vai falar sobre isso neste momento. Nobody will talk about this at this time. The Russians just aren't talking nuclear right now. Os russos simplesmente não estão falando sobre armas nucleares neste momento. Isso simplesmente não é um tema para o debate público. O governo russo colocou um fim nisso porque está envolvido em negociações muito delicadas com os Estados Unidos sobre esse mesmo assunto. E é preciso ter cuidado, porque, novamente, se falarmos em renegociar o novo START, o Domo Dourado entra em jogo. Isso é um problema sério. Ou o Burevestnik e o Dark Eagle entram em jogo. Isso também é um problema sério. A única maneira de manter esses limites dentro de um tratado é literalmente imprimir o novo START, colocar uma nova data e dizer, sim, esse tratado agora vale por 3 anos ou 5 anos, ou algo assim. Isso ganha tempo para você, sabe, fazer verificações da realidade e você sabe falar sobre o ABM em um ambiente sem pressão. Talvez quando ficar evidente que os Estados Unidos não podem bancar o Domo Dourado, que as tecnologias não funcionam e assim por diante. INF. Quero dizer, será que conseguimos mesmo implantar o Dark Eagle? É um sistema de armas viável? Se fizermos isso, falamos sobre voltar ao zero, a opção zero. Lembre-se, foram os russos, os soviéticos, que implantaram os SS-20 e os Estados Unidos responderam com os Pershing II para chegar ao zero. Então podemos voltar ao zero no INF? Mas aí vem o grande ponto, a China. A China acabou de publicar um livro branco sobre controle de armas. É fascinante o que eles escreveram lá, porque o que os chineses basicamente disseram foi, não nos acusem de sermos instáveis. You guys have the largest
Vocês têm os maiores arsenais nucleares do mundo. E enquanto falamos, vocês, os russos, estão modernizando tudo. E vocês, os americanos, estão falando em expandir. E agora estão apontando o dedo para nós porque observamos as ameaças feitas pelos Estados Unidos e buscamos atualizar modestamente nossas capacidades para garantir nossa sobrevivência. Certo. Mas os chineses deixaram claro que a responsabilidade pelo desarmamento nuclear global significativo recai sobre a Rússia e os Estados Unidos, para que controlem seus arsenais. E isso é um sinal muito importante tanto para os Estados Unidos quanto para a Rússia, que provavelmente precisam ligar a impressora, imprimir uma nova cópia do novo START, colocar uma nova data e, assim, ganhar tempo para que possamos ter esse tipo de discussão realmente abrangente. Mas os russos deixaram bem claro, eles não estão prontos para ter essas discussões em público nesse momento. É um ambiente extremamente desestabilizador, porque o tratado está morto. O novo START acabou, e a extensão que Putin ofereceu não pode sobreviver ao Golden Dome e ao INF, certo? Então, os russos estão sendo muito cautelosos. Este é um momento delicado para eles. Basicamente, eles disseram, Ritter, muito obrigado. Obrigado por ter vindo, por participar do jogo, chefe. Agradecemos muito seu esforço. Mas não estamos falando sobre armas nucleares com você, nem com ninguém agora, porque estamos conversando apenas com as únicas pessoas que importam, e essas são a administração Trump. Então, é assim que as coisas estão neste momento, na minha opinião. Certo. Agora, Scott, só uma pergunta de acompanhamento. Vá em frente, faça uma pergunta de acompanhamento. Ah, sim. Você é um cliente habitual. Você pode ficar com 50. Então, você concorda? Bem, eu sei que você deve achar que essas conversas discretas que estão acontecendo são uma coisa boa. Digamos que eles cheguem a um acordo para fazer o que você sugere. Simplesmente imprimir um novo tratado START do mesmo jeito que o antigo. Você acha que Trump aceitaria esse tipo de coisa? Ou será que a cúpula de ferro ou a cúpula dourada vai atrapalhar? Eu já vi esse tipo de iniciativa ser barrada pelo complexo militar industrial desde Reykjavik, certo? Houve muitas vezes em que Reagan quis acabar com as armas nucleares. Mas então ele foi falar com sua equipe e eles disseram, então você não vai ter o seu... Cúpula dourada. Você não tem o seu Star Wars, certo? Então eu sei que é difícil prever, mas o que você acha? É por isso que eu acho que imprimir é a única opção. Porque entenda isto, se o novo START, isso pode ser a batida na porta, o novo START não seria, se ainda tivéssemos 5 anos restantes, a cúpula dourada não acabaria com o novo START. O novo START existe de qualquer forma. O novo START existe mesmo com o fim do Tratado INF. Então, ao reimprimi-lo, é a única maneira de seguir em frente. Não há outra opção. E eu acho que Trump poderia vender o novo START ao Senado. Ele não conseguiria vender um novo tratado que impedisse a cúpula dourada e impedisse o INF. Isso seria um experimento de controle de armas ousado demais neste momento. Então eu acho que essa é a única maneira de seguir em frente. Mas isso é só a minha especulação por enquanto. That's just my speculation right now.